O Vento nos Salgueiros, capítulo 4. Senhor Texugo. Eles esperaram pacientemente durante o que pareceu um tempão, batendo os pés na neve para mantê-los aquecidos. Finalmente ouviram o barulho de passos lentos e arrastados se aproximando da porta do lado de dentro. Parecia a toupeira, disse o rato. Alguém andando com chinelos grandes demais e que se arrastavam no calcanhar. Observação que tinha sido inteligente, porque era exatamente isso. Eles ouviram o barulho de um ferrolho aberto, e a porta se abriu alguns centímetros, o suficiente para mostrar um focinho comprido e um par de olhos sonolentos que piscavam. Agora, a próxima vez que isso acontecer, disse uma voz rouca e desconfiada, eu vou ficar muitíssimo irritado. Quem é desta vez, incomodando as pessoas em uma noite como esta? Fale! Ah, Texugo! Exclamou o rato. Deixe-nos entrar, por favor. Sou eu, o rato, e minha amiga toupeira, e nos perdemos na neve. O quê, ratinho, meu querido? Exclamou Texugo, em um tom de voz bastante diferente. Entre, os dois, de uma vez. Ora, devem estar exaustos. Não acredito. Perdidos na neve e na floresta selvagem e a esta hora da noite. Mas entrem. Os dois animais tropeçaram um no outro na ânsia de entrar e ouviram a porta bater atrás deles com grande alegria e alívio. O texugo, que usava um roupão longo e cujos chinelos eram mesmo muito compridos no calcanhar, levava um castiçal pela pata e provavelmente estava indo para a cama quando soou o chamado. Olhou para eles com gentileza e acariciou suas cabeças. Não é uma boa noite para os animais pequenos saírem, ele disse em tom paternal. Imagino que estivesse em mais uma de suas pegadinhas, ratinho. Mas venham, entrem na cozinha. Tem uma fogueira de primeira ali, e jantar e tudo. Ele foi se arrastando na frente deles, levando a luz, e eles o seguiram, cutucando um ao outro com ansiedade, avançando por um corredor, comprido, sombrio e, para falar a verdade, definitivamente puído, entrando em uma espécie de salão central, do qual enxergavam vagamente outros túneis compridos se ramificando, passagens misteriosas e que pareciam não ter fim. Mas também havia portas no salão, portas de um carvalho robusto e de aparência confortável. O texugo abriu uma delas e eles se viram desfrutando da luz e do calor de uma cozinha grande e com uma fogueira acesa. O piso era de tijolos vermelhos bem gastos, e na ampla lareira queimava uma fogueira de toras entre dois belos assentos embutidos na parede, longe de qualquer suspeita de corrente de ar. Dois bancos de madeira de espaldar alto, de frente um para o outro, cada um de um lado do fogo, ofereciam mais assentos aos socialmente dispostos. No meio do cômodo ficava uma mesa comprida de tábuas lisas sobre os cavaletes, com um banco de cada lado. Em uma extremidade da mesa, onde havia uma poltrona empurrada para trás, estavam espalhadas as sobras do jantar simples, porém generoso do texugo. Fileiras de pratos imaculados reluziam nas prateleiras do armário no fim do cômodo, e das vigas acima pendiam presuntos, feixes de ervas secas, redes de cebolas e cestas de ovos. Parecia um lugar onde heróis poderiam comemorar com um banquete após uma vitória, onde agricultores cansados poderiam se enfileirar ao longo da mesa e seguir com seus cânticos de colheita com alegria.
ou onde 2 ou 3 amigos de gostos simples poderiam se sentar como quisessem e comer e fumar e conversar com conforto e satisfação. O piso de tijolos avermelhados sorria para o teto esfumaçado. Os bancos de carvalho, reluzentes pelo uso prolongado, trocavam olhares alegres. Pratos no armário sorriam para as panelas nas prateleiras, e o fogo contente tremeluzia e brincava com todos sem distinção. O gentil texugo sentou-os em um dos bancos para que se aquecessem em frente ao fogo, e mandou que tirasse os casacos e botas molhadas. Então buscou roupões e chinelos, e lavou ele mesmo a canela da toupeira com água morna e remendou o corte com esparadrapo, até que estivesse como nova, se não melhor. Na luz e no calor envolventes, finalmente aquecidos e secos, com pernas cansadas estendidas à frente, e um tilintar sugestivo de pratos colocados à mesa atrás deles. Pareceu aos animais surpreendidos pela tempestade, agora ancorados em segurança, que a floresta selvagem gelada e hostil porta fora estava a quilômetros e quilômetros de distância, e tudo o que tinham sofrido era um sonho já quase esquecido. Quando por fim estavam completamente aquecidos, o texugo os chamou à mesa, onde estivera ocupado servindo a refeição. Eles já estavam com bastante fome antes, mas quando finalmente viram o jantar que lhes fora servido, realmente pareceu simplesmente questão de o que atacar primeiro, já que tudo era tão atraente, e se perguntaram se as outras coisas necessariamente esperariam por eles até que estivessem tempo de lhes dar atenção. A conversa foi impossível por um tempo, e quando lentamente foi retomada, era o tipo de conversa lamentável que resulta de falar com a boca cheia. O texugo não se importava com esse tipo de coisa, e nem percebia os cotovelos sobre a mesa, ou que todos falavam ao mesmo tempo. Como não frequentava a sociedade, achava que essas coisas pertenciam ao grupo de coisas que não têm importância. Sabemos, é claro, que ele estava enganado e tinha uma visão muito estreita, porque elas importam bastante, embora possam tomar tempo demais a explicar por quê. Sentado na poltrona à cabeceira da mesa, ele balançava a cabeça gravemente de vez em quando, enquanto os animais contavam suas histórias. Não pareceu surpreso ou chocado com nada, e nenhuma vez disse: "Eu avisei", ou "exatamente como eu sempre disse", ou destacou que deviam ter feito isso ou aquilo, ou não ter feito outra coisa qualquer. A toupeira começou a sentir uma amizade profunda por ele. Quando o jantar finalmente acabou e os 2 animais se sentiam alimentados e seguros, e já não se importavam mais com nada nem ninguém, eles se reuniram ao redor das brasas reluzentes da grande fogueira e pensaram na alegria que era estarem acordados tão tarde e tão independentes e tão satisfeitos. E depois de terem conversado por um tempo sobre assuntos em geral, o texugo disse cordialmente: "Muito bem. Conte as novidades do seu lado do mundo. Como está o velho sapo?" "Ah, de mal a pior", disse o rato, com tom grave, enquanto a toupeira, largada em um dos bancos e desfrutando do calor do fogo, os calcanhares mais altos que a cabeça, tentou parecer devidamente pesarosa. "Teve outra batida semana passada e foi feia. Sabe, ele insiste em dirigir e é totalmente incapaz. Se ele, ao menos, contratasse um animal decente, confiável e bem treinado, oferecesse um bom salário e deixasse tudo nas patas dele, daria tudo certo. Mas não, ele está convencido de que é um motorista nato e de que ninguém pode lhe ensinar nada. E assim as coisas seguem." "Quantas já foram? Batidas ou máquinas?" perguntou o rato. "Ah, dá no mesmo, no caso do sapo. Esta é a 7ª. Quanto às outras? Sabe aquela cocheira dele? Bem, está empilhada.
literalmente empilhada até o teto, com fragmentos de carros motorizados, nenhum deles maior que o seu chapéu. É onde estão as outras 6, ou o que restou delas. Ele esteve hospitalizado 3 vezes, contribuiu a topeira, e as multas que teve de pagar. É terrível pensar nisso. Sim, e isso é parte do problema, continuou o rato. O sapo é rico, todos sabemos disso, mas não é milionário. E é um péssimo motorista e não tem consideração pela lei e pela ordem. Morto ou falido. Vai ser uma dessas duas coisas, mais cedo ou mais tarde. Texugo, nós somos amigo dele. Será que não devemos fazer alguma coisa? O texugo pensou profundamente por um momento. Ouçam, disse finalmente, em um tom bastante grave. Vocês certamente sabem que não posso fazer nada agora. Os dois amigos assentiram, compreendendo perfeitamente. Não é esperado, segundo as regras da etiqueta dos animais, que nenhum animal faça algo extenuante ou heróico ou mesmo moderadamente ativo durante o inverno. Todos ficam sonolentos. Alguns chegam mesmo a dormir. Todos ficam mais ou menos sujeitos ao tempo. E todos estão descansando de dias e noites árduos, em que cada músculo de seus corpos foi testado à exaustão e a energia estava toda. Muito bem, então, seguiu Texugo. Mas, quando finalmente o ano virar e as noites ficarem mais curtas, e passada apenas a metade delas, o corpo começa a se levantar inquieto, querendo ficar em pé e ativo ao nascer do sol. Se não antes, vocês sabem. Os dois animais assentiram solenemente. Eles sabiam. Muito bem, então, continuou o Texugo. Nós, quero dizer, você e eu e nossa amiga topeira aqui, vamos dar um jeito no sapo. Não vamos tolerar nenhuma bobagem. Vamos trazê-lo de volta à razão, à força se for necessário. Vamos fazer dele um sapo sensato. Vamos. Você está dormindo, rato? Eu não, disse o rato, despertando com um solavanco. Ele já dormiu 2 ou 3 vezes desde o jantar, disse a toupeira, rindo. Ela estava se sentindo bastante desperta e até animada, embora não soubesse por quê. O motivo era, é claro, que, sendo um animal naturalmente subterrâneo, de nascimento e criação, a situação da casa do texugo era perfeitamente adequada para ela e fazia com que se sentisse em casa, enquanto o rato, que dormia todas as noites em um quarto com janelas que se abriam para o rio arejado, naturalmente sentia a atmosfera estática e pesada. Bem, é hora mesmo de estarmos todos na cama, disse o texugo, se levantando e pegando os castiçais. Venham, vocês dois, vou levá-los até os seus quartos. E demore o quanto quiserem amanhã. O café da manhã sai a hora que quiserem. Ele levou os dois animais a um cômodo comprido que parecia metade quarto e metade sótão. As provisões para o inverno do texugo, espalhadas por toda parte, ocupavam a metade do cômodo. Eram pilhas de maçãs, nabos e batatas, cestas cheias de castanhas e jarros de mel. Mas as duas caminhas brancas no que restava do piso pareciam macias e convidativas, e a roupa de cama, embora grossa, estava limpa e cheirava a lavanda. E a toupeira e o rato d'água, tirando seus roupões em cerca de 30 segundos, caíram entre os lençóis com grande alegria e satisfação. Seguindo as recomendações gentis do texugo, os dois animais cansados desceram para o café bem tarde na manhã seguinte e encontraram uma fogueira luminosa queimando na cozinha e dois jovens ouriços sentados em um banco à mesa, comendo mingau de aveia em tigelas de madeira. Os ouriços largaram as colheres, se levantaram e baixaram a cabeça respeitosamente quando os dois entraram. Pronto, sentem, sentem, disse o rato, simpático. E como o seu mingau?
De onde vocês, jovens, vieram? Se perderam na neve, imagino. Sim, senhor, disse o mais velho dos dois ouriços, em tom respeitoso. Eu e o pequeno Billy aqui estávamos tentando ir para a escola. Mamãe nos obrigou a ir, mesmo com esse tempo, e é claro que nos perdemos, senhor. E Billy, ele ficou assustado e pegou e chorou, pois é novo e medroso. E de repente estávamos na porta dos fundos do senhor Texugo, e reunimos a coragem para bater. Senhor, pois o senhor Texugo, ele é um cavalheiro de bom coração, como todos sabem. Entendi, disse o rato, cortando umas fatias de bacon enquanto a toupeira abria os ovos em uma frigideira. E como está o tempo lá fora? Vocês não precisam me chamar de senhor, acrescentou. Ah, está terrível, senhor. Bastante funda está a neve, disse o ouriço. Não será possível que os senhores saiam hoje. Onde está o senhor Texugo? Perguntou a toupeira, enquanto aquecia o bule de café na fogueira. O mestre foi para o seu escritório, senhora, respondeu o ouriço, e disse que estava muito ocupado esta manhã e que não devia ser incomodado por nada. Essa explicação, é claro, foi compreendida por todos os presentes. A verdade é que, como já foi estabelecido, quando se vive uma vida de atividade intensa durante 6 meses do ano e de comparável sonolência durante os outros 6 meses, durante esses últimos, não se pode continuar alegando sonolência quando há pessoas ao redor ou coisas a fazer. As desculpas ficam monótonas. Os animais sabiam bem que o texugo, depois de um farto de jejum, tinha se recolhido ao seu escritório e se acomodado em uma poltrona, com as pernas descansando sobre outra poltrona e um lenço vermelho de algodão sobre o rosto, e estava ocupado, como era de costume nessa época do ano. A campainha da porta da frente soou alto, e o rato, que estava muito lambuzado por causa das torradas amanteigadas, mandou Billy, o ouriço mais novo, ver quem era. Ouviram um barulho de pés batendo, vindo do corredor, e logo Billy voltou trazendo a lontra, que se jogou sobre o rato com um abraço e um grito de saudação afetuosa. Sai! Balbuciou o rato, com a boca cheia. Eu sabia que o encontraria aqui, disse a lontra animada. Todos estavam muito alarmados ao longo da margem do rio quando cheguei esta manhã. O rato passou a noite fora e a toupeira também. Algo terrível deve ter acontecido, diziam, e a neve tinha coberto seus rastros. É claro, mas eu sabia que quando as pessoas estavam em apuros, elas recorrem ao texugo, ou o texugo fica sabendo de alguma forma. Então vim direto para cá, atravessando a floresta selvagem e a neve. Nossa, estava lindo caminhar pela neve enquanto o sol vermelho subia e se revelava contra os troncos pretos. Avançando num silêncio, de vez em quando, massas de neve caíam dos galhos de repente, com um flop, me assustando e fazendo com que buscasse abrigo. Castelos e cavernas de neve surgiram do nada durante a noite, e pontes alpedres e rampas de neve. Eu teria ficado e brincado na neve durante horas. Aqui e ali galhos grandiosos tinham se partido pelo simples peso da neve, e pita-roxos se empoleravam e saltavam sobre eles à sua maneira arrogante e convencida, como se eles mesmos o tivessem derrubado. Uma fileira irregular de gansos selvagens voava lá no alto, no céu cinzento, e algumas gralhas rodopiaram sobre as árvores, analisando-as, e voltaram para casa batendo as asas com a expressão de desgosto. Mas não encontrei nenhum ser sensato para pedir notícias. Mais ou menos na metade do caminho, encontrei um coelho sentado em um toco, limpando seu rostinho tolo com as patas. Ele se assustou bastante quando me aproximei por trás e coloquei uma pata pesada sobre seu ombro. Tive de dar 1 ou 2 tapinhas em sua cabeça para conseguir algo que fosse útil.
Finalmente, consegui tirar dele a informação de que a toupeira fora vista na floresta selvagem, na noite passada por um deles. Era o assunto do momento, segundo ele. O fato de que a toupeira, amiga do senhor Rato, estava em péssimo estado, que ela tinha se perdido, e eles estavam caçando e passaram por ela várias vezes. Então, por que não fizeram alguma coisa? Perguntei. Vocês podem não ter sido abençoados com cérebros, mas há centenas de vocês, grandes e robustos, gordos como manteiga, e com tocas por toda parte, e poderiam tê-la acolhido e feito com que se sentisse segura e confortável, tentando ao menos. O quê? Nós? Ele respondeu simplesmente. Fazer alguma coisa? Nós? Coelhos? Então eu dei mais um tapinha nele e o deixei. Não havia mais nada a ser feito. De qualquer forma, eu havia descoberto algo. E se tivesse tido a sorte de encontrar algum deles, teria descoberto mais. Ou eles teriam. Você não ficou, nervosa? Perguntou a topeira, um pouco do horror do dia anterior voltando com a menção à floresta selvagem. Nervosa? Perguntou a lontra, mostrando uma fileira de dentes brancos brilhantes ao rir. Eu é que os deixaria nervosos se tentassem fazer algo contra mim. Ei, toupeira, frite umas fatias de presunto para mim. Como uma boa sujeita que é, estou morrendo de fome e tenho algumas coisas a dizer ao ratinho aqui. Não o vejo há tempos. Então a boa toupeira, depois de cortar algumas fatias de presunto, colocou os ouriços para fritá-las e voltou a tomar seu café da manhã. Enquanto a lontra e o rato, com as cabeças juntas, falavam ansiosamente sobre o rio, em uma conversa sem fim, que corria como as águas murmurantes. Um prato de presunto frito tinha acabado de ser devorado e sido enviado de volta para ser reabastecido quando o texugo entrou, bocejando e esfregando os olhos, e cumprimentou todos eles à sua maneira, tranquila e simples, com perguntas gentis para cada um. Deve estar quase na hora do almoço, comentou com a lontra. Melhor parar e almoçar conosco. Você deve estar com fome, nesta manhã fria. E como? Respondeu a lontra, piscando para a toupeira. Ver esses jovens ouriços se empanturrando de presunto frito me deixa realmente faminto. Os ouriços que estavam começando a ficar com fome de novo depois do mingau, e depois de terem trabalhado tanto na fritura, olharam com timidez para o senhor Texugo. Timidez demais para dizer alguma coisa. Vamos, vocês devem voltar para casa, para a mãe de vocês, disse o Texugo com gentileza. Vou mandar alguém acompanhá-los para mostrar-lhes o caminho. Não vão querer jantar hoje, tenho certeza. Ele deu uma moeda para cada um e um tapinha na cabeça, e eles saíram balançando os gorros e tocando os topetes respeitosamente. Logo todos se sentaram para almoçar juntos. A toupeira se encontrou sentada ao lado do senhor Texugo e, como os outros dois ainda estavam mergulhados em fofocas sobre o rio, das quais nada poderia desviá-los, aproveitou a oportunidade para dizer ao Texugo o quanto tudo aquilo lhe parecia confortável e familiar. No subsolo, disse, sabemos exatamente onde estamos. Nada de mal pode nos acontecer e nada pode nos atingir. Somos nossos próprios mestres e não é preciso consultar ninguém ou se importar com o que os outros dizem. As coisas seguem como sempre lá em cima e você deixa que sigam e não se incomoda com elas. Quando queremos, subimos e lá estão elas, esperando por nós. O texugo simplesmente sorriu para ela. É exatamente isso que eu digo, respondeu. Não há segurança, ou paz, ou tranquilidade, se não for no subsolo.
Além disso, se acaso tivermos vontade de expandir, ora, é só cavar e escavar e pronto. Se sentimos que a casa está grande demais, fechamos um ou dois buracos e pronto, de novo. Sem empreiteiros, sem comerciantes, sem observações de companheiros por sobre o muro e, acima de tudo, sem intervenção do clima. Veja o rato agora. Alguns metros de enchentes e ele precisa se mudar para um lugar alugado, em local inconveniente e terrivelmente caro. Veja o sapo. Não tenho nada contra o salão do sapo. É a melhor casa dessas redondezas, mas uma casa. Imagine que aconteça um incêndio. Como fica o sapo? Imagine que os ladrilhos se levantem, ou as paredes se afundem, ou rachem, ou as janelas quebrem. Como fica o sapo? Não, lá em cima é bom para passear e ganhar vida, mas ter o subterrâneo para voltar depois, isso é que é lar para mim. A topeira concordou com sinceridade, e como consequência, o texugo demonstrou bastante amizade por ela. Depois do almoço, disse: Vou mostrar a você toda esta minha casinha. Vejo que vai gostar. Você entende como deve ser a arquitetura doméstica? Entende, sim. Depois do almoço, então, quando os outros dois se acomodaram no canto da chaminé e iniciaram uma discussão acalorada sobre enguias, o texugo acendeu uma lanterna e convidou a topeira a segui-lo. Atravessando o corredor, eles passaram por um dos túneis principais e a luz oscilante da lanterna ofereceu vislumbres em ambos os lados, de cômodos grandes e pequenos, alguns meros armários, outros quase tão amplos e imponentes quanto o salão de jantar do sapo. Uma passagem estreita em ângulos retos levou-os a outro corredor, e aqui a mesma coisa se repetiu. A toupeira ficou pasma com o tamanho, a extensão, as ramificações de tudo. Ao longo das passagens escuras, as sólidas estruturas abobadas dos depósitos apinhados, a alvenaria por toda parte, os pilares, os arcos, os pavimentos. Como foi, Texugo? Ela finalmente disse. Que você encontrou tempo e força para fazer isso tudo? É impressionante. Seria mesmo impressionante, respondeu o Texugo simplesmente. Se eu tivesse feito. Mas, na verdade, eu não fiz nada disso. Apenas limpei as passagens e os cômodos, conforme precisava deles. Há muito mais em todo o entorno. Vejo que você não está entendendo e devo explicar. Bem, há muito tempo, no lugar onde a floresta selvagem, agora trêmula, antes mesmo de ela ter se plantado e crescido até o seu tamanho atual, havia uma cidade de pessoas, entende? Aqui onde estamos, elas viviam e caminhavam e conversavam e dormiam e seguiam com suas vidas. Aqui elas criavam seus cavalos e faziam banquetes. Daqui cavalgavam para lutar ou partir para fazer comércio. Eram pessoas poderosas e ricas e grandes construtores. Construíram para durar, pois achavam que sua cidade durariam para sempre. Mas o que aconteceu com elas? Perguntou a toupeira. Quem é que sabe? Respondeu o texugo. As pessoas vêm, ficam por um tempo, florescem, constroem e se vão. É o jeito delas. Mas nós ficamos. Havia texugos aqui, me disseram, muito antes de essa mesma cidade existir. E agora há texugos aqui de novo. Somos um grupo persistente e podemos ir embora por um tempo, mas esperamos e somos pacientes e voltamos. E assim sempre será. Bem,
E quando elas finalmente se foram, essas pessoas? Disse a topeira. Quando elas se foram, continuou o Texugo, os ventos fortes e as chuvas persistentes começaram a agir, pacientemente, incessantemente, ano após ano. Talvez nós, texugos, também, ainda que aos pouquinhos tenhamos ajudado. Quem sabe? Tudo foi afundado e afundando gradualmente, ruína e soterramento e desaparecimento. E depois tudo foi subindo gradualmente, conforme as sementes se transformavam em mudas e as mudas em florestas, e as amoreiras e as samambaias ajudavam sorrateiramente. O adubo de folhas cresceu e se extinguiu. Os riachos, em épocas de cheia, trouxeram areia e solo para entupir e cobrir. E com o tempo nosso lar estava pronto para nós novamente. E nos mudamos. Lá em cima, na superfície, a mesma coisa aconteceu. Os animais vieram, gostaram da aparência do lugar, ocuparam suas áreas, se estabeleceram e se espalharam e floresceram. Eles não se preocuparam com o passado, nunca se preocupam, estão ocupados demais. O lugar era um pouco acidentado e irregular, naturalmente, e cheio de buracos, mas isso era uma vantagem. E eles não se preocupam com o futuro. Também o futuro em que talvez as pessoas voltem por um tempo, como pode muito bem acontecer. A floresta selvagem é bastante povoada agora, com os tipos de sempre, bons, maus e indiferentes. Não cito nomes. São necessários todos os tipos para constituir um mundo, mas imagino que você já os conheça um pouco a essa altura. Conheço sim, disse a toupeira, com um ligeiro arrepio. Bom, disse o texugo, dando-lhe um tapinha no ombro. Foi sua primeira experiência com eles. Não são tão maus assim, e precisamos todos viver e deixar viver. Mas vou dar o aviso amanhã, e acho que vocês não terão mais problemas. Qualquer amigo meu anda onde quiser nessas terras, ou eu vou ficar sabendo. Quando voltaram para a cozinha, encontraram o rato caminhando de um lado para o outro, bastante inquieto. A atmosfera subterrânea pesava sobre ele e o deixava nervoso, e ele parecia estar com medo de que o rio fugisse se não estivesse lá para cuidar dele. Então já tinha vestido o casaco e colocado as pistolas no cinto novamente. Vamos, topeira, disse, ansioso, assim que viu os dois. Precisamos partir enquanto ainda é dia. Não quero passar mais uma noite na floresta selvagem. Vai ficar tudo bem, meu caro amigo, disse a lontra. Eu vou com vocês e conheço todos os caminhos de olhos vendados. E se alguma cabeça precisar ser socada, pode confiar em mim para socá-la. Não precisa mesmo se preocupar, ratinho, acrescentou o texugo calmamente. Meus corredores vão mais longe do que imagina e tenho saídas nos limites da floresta em várias direções, embora eu não goste que as pessoas saibam sobre elas. Quando tiverem mesmo que ir, vocês vão por um dos meus atalhos. Enquanto isso, se acalme e volte a se sentar. O rato, entretanto, continuava ansioso para partir e cuidar de seu rio. Então o texugo, pegando novamente a lanterna, guiou o caminho ao longo dos túneis úmidos e sem ar que serpenteavam e mergulhavam, em parte abobados, em parte talhados em rocha sólida, uma distância cansativa que parecia ser de quilômetros. Finalmente a luz do dia começou a aparecer através de uma vegetação emaranhada que pendia da abertura da passagem. E o texugo, com uma despedida apressada, logo os empurrou pela abertura. Fez com que tudo voltasse a parecer o mais natural possível.
com trepadeiras, galhos e folhas secas, e retornou. Eles estavam no limite da floresta selvagem. Rochas e arbustos e raízes de árvores ficavam para trás, amontoadas e emaranhadas à sua frente. Um espaço amplo de campos tranquilos, cercados por sebes pretas em contrastes com a neve, e, à distância, um lampejo do velho rio familiar, e o sol de inverno pendendo vermelho e baixo no horizonte. A lontra, conhecendo todos os caminhos, assumiu o comando do grupo, e eles seguiram por um atalho até um acesso distante. Parando ali um momento e olhando para trás, viram a grande massa da floresta selvagem, densa, ameaçadora, compacta, sombria, cercada por vastos arredores brancos. Viraram-se simultaneamente e se dirigiram para casa, para a luz do fogo e as coisas familiares sobre as quais ela brincava, para a voz alegre do outro lado de sua janela, do rio que conhecia e em que confiava independente de seus humores, que nunca os amedrontava com qualquer espanto. Ao se apressar, ansiosa pelo momento em que estaria mais uma vez em casa, entre as coisas que conhecia e de que gostava, a toupeira viu claramente que era um animal do campo lavrado e da sebe, ligada ao suco do arado, ao pasto frequente, às rotas de entardecer prolongado, aos jardins cultivados. Para outros, as asperezas, as resistência teimosa ou o choque do conflito real que vinha com a natureza bruta. Ela devia ser sábia, devia permanecer nos lugares agradáveis que o destino lhe guardara e que continham aventura suficiente, à sua maneira, para uma vida inteira.